Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos também, amém? Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Nós estamos vivendo um tempo muito oportuno, um tempo de honra que Deus tem tido com a minha vida e com a vida da Fernanda. Ela vai contar um breve testemunho antes de nós adentrarmos na palavra do Senhor. É necessário porque é o culto da família e é bom testemunhar aquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu nem sabia, tá? Mas como o pastor vai falar, é assim, ao vivo, né? Muito feliz de estar aqui, né? A gente se sente muito à vontade, né? Parece que a gente está na nossa igreja, né? Assim, bem à vontade mesmo, ao mesmo calor humano, a mesma recepção, né? Graças a Deus. E, né, o pastor Sebastião está falando sobre a questão, né, da nossa gestação mesmo. Eu vou falar bem rápido, né, porque é sobre família. Nós estamos casados quantos anos? Vai fazer 14 anos. A Dida está ali, ó. 14 anos e a gente sempre se envolveu muito na obra, né, sempre viveu muito a obra. E casamos e essa parte, né, da gestação, né, da paternidade, nós sempre deixamos assim acontecer, né? E as coisas não estavam acontecendo. E quando foi no ano de 2022, eu estava na minha sala, né, eu trabalho ali na Fiocruz, eu estava na sala. Eu vou falar por que eu estou falando isso, a questão da Fiocruz. E eu estava sentado, falei com Deus algo e conversando com Deus, olhei para a minha janela e tem um telefone ao lado do meu computador e Deus me orientou na hora a pegar o telefone e ligar para o IFF, né? O Instituto Fernando Figueira, né, da Fiocruz, lá em Botafogo, porque eles fazem tratamento sobre dificuldade de engravidar, né? Esterilidade e tal. E na hora, assim, eu peguei o telefone e eu liguei para lá e falei a minha situação. E uma pessoa do outro lado, que eu não sei o nome até hoje, falou assim: pode vir no dia tal, no horário tal. E quem sabe, quem é da área da saúde, sabe que é portão de ferro, né? O IFF. E assim, eu não usei nenhum, apesar de trabalhar com os médicos ali da Fiocruz, eu não usei nome de ninguém para entrar, não fiz nada, só contei, a pessoa falou, fui no dia, e quando eu cheguei lá, a parte do atendimento falou: por que você está aqui? Quem mandou você aqui? Eu falei: eu não sei quem me mandou aqui, mas eu liguei e mandaram eu ir, né, para uma consulta, e fizeram lá uma reunião, enfim, eu sei que consegui entrar, né, o negócio é entrar. E eu fui na primeira consulta, né, para saber qual era o motivo. E o médico passou uma bateria de exames e para mim, né, e para o pastor Sebastião, fui na primeira consulta, fui na segunda consulta, apresentei os exames e o médico, especialista na área, só fazia assim no papel. Não dá. E ele foi falando várias coisas. Esses exames nós tínhamos pago porque não tem no público, né, e não tinha sido barato. E apresentei lá ao médico, o médico falou: não dá, não pode, não consegue e tal, enfim. Ele falou assim: ó, tem que ter um tratamento e tem alguns tratamentos que vocês têm que esperar o sim ou não, né, apesar do tratamento. Apesar de ser caro também. Apesar de ser caro. Aí, eu cheguei em casa, né, a pessoa até ri dessa parte, porque assim, eu fiquei pensando, né, eu sei o quanto, né, o pastor Sebastião tinha o desejo de ser pai. E eu tinha, assim, eu amo criança, mas eu sempre entendi, né, é o propósito de Deus, a vida missionária que nós temos, né, quantas crianças nós trabalhamos que precisam de amor. Então o amor que eu tinha, eu depositava nas crianças, tratava como se fossem meus. E eu cheguei em casa e falei de forma bem tranquila, eu falei assim: então, o médico falou isso, mais aquilo, não dá, tal, tem que fazer um grande tratamento, tal, com impossibilidade. Eu falei para ele assim: olha só, sabe o que acontece? O que acontece? A gente precisa resolver a nossa vida, porque eu sempre entendi que família é prevenção, né?
Existem muitas situações difíceis que nós vivemos que poderíamos ter prevenido muitas coisas. Eu entendo assim. E eu sempre conversei isso com o Tião, a gente sempre tentou prevenir muitos problemas, né? E muitas situações na nossa vida têm dado certo, né? E eu falei com ele, falei assim, o que acontece? Assim, precisa de psicológico, né? Acompanhamento psicológico E dinheiro. Eu não tenho psicológico, você não tem dinheiro. Já era. Aí eu falei, vamos sentar e vamos conversar. Porque, né, como a gente fala lá para os jovens e adolescentes, o papo é reto, né? Não pode ter curva. Eu não tenho psicológico para ficar nessa agonia e você não tem dinheiro, vamos ver. E aí eu falei, o que a gente faz? Né? Ele falou assim, vamos seguir a vida. Aí eu falei, ou a gente segue a vida ou a gente enfrenta contando com todas as possibilidades. Ele falou, Fernanda, vamos... olhou pra mim, né? Ele falou, não tem um dinheiro mesmo, então vamos seguir. Vamos seguir a vida a dois. Já que eu não tenho, então vamos seguir a vida nós dois mesmo, tal. Estávamos fazendo planos já da nossa velhice, no sentido de a estrutura, né? Como nós iríamos viver, sem... Enfim. E 2022 foi isso. Quando foi 2024, irmãos, onde, né, eu ia, Deus usava aqueles homens de Deus que tem aqui, mulher de Deus, e falava. Onde todos os lugares, mas eu nunca enchia o meu coração. Não que eu não creia, tá? Eu creio no mistério de Deus, né? Eu creio nos mistérios, vivo isso, mas eu não falava para o Tião para não trazer isso a expectativa a ele. E Deus falou muito, muito, né? E quando foi em outubro? Foi em dezembro. Não, foi novembro. Novembro, nós fomos, novembro, eu falei, Tião, não é possível. Deus está falando muito, então assim... Nós fomos no monte, né? Antes nós tínhamos ido ao monte, nós dois, né? E não foi nem por isso, porque eu não tinha esperado. Ele foi desejado, mas não foi esperado. Para buscar mesmo ao Senhor, não foi por isso. E o Senhor tinha me dado a palavra sobre Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, né? E o Senhor falou comigo, né, com a gente no monte, e eu falei para o pastor Sebastião, a gente espera tantos profetas, né, falarem, né? A gente gosta tanto de receber oração, né, pastor Maria? Assim, a gente gosta de receber oração, né? Gosta de receber uma palavra, né? E o Senhor ministrava muito na minha vida, sempre ministrou muito na minha vida, que profetas somos nós. Dentro da nossa casa, somos nós os profetas, né? Que precisamos profetizar. E eu, quando Tião ali no monte, eu falei assim, Tião, nós somos os profetas que Deus quer usar para as nossas vidas mesmo, né? E ali nós profetizamos algumas coisas e uma delas foi a gestação. E o Senhor, né, quando foi em novembro, eu falei, Tião, tá demais. Onde eu vou, Deus tá falando, né? Assim, já tá, eu vou na esquina, Deus usa alguém, enfim. Eu falei pro Tião ir para Deus, assim, na sala onde eu morava, na Itaoca, né? Próximo de uma comunidade. Falei, Tião, se Deus quiser que eu tenha um filho, eu gostaria de criar ele em um outro lugar, com mais tranquilidade, paz e serenidade. Falei isso em novembro. Quando foi em dezembro, eu nem procurei casa, já estava me mudando, né, ali do bairro da Maria da Graça. Enfim, e eu não tinha entendido, a gente não entende, né? Você vai vivendo e não entende. E uma casa bem melhor localizada, como se Deus estivesse me falando, mas eu não estava entendendo. Trouxe a tua mãe, trouxe a minha sogra. Minha mãe também para morar comigo por conta do tamanho da casa. Quando foi em fevereiro, eu senti a barriga, senti estranha, né? E Deus, o mais impressionante é que eu trabalho com médicos da Fiocruz. Eu não estou valorizando essa parte à toa, porque, irmãos, quem me deu o diagnóstico foram eles que me deram o diagnóstico. Nós éramos estéreos. Não foram eles que deram o diagnóstico, a Fiocruz do IFF. E quem estão fazendo o meu pré-natal? Eles estão fazendo o pré-natal. E os médicos do meu setor, falam assim, eu não estou entendendo mais nada. Né? O que está acontecendo? Mas
ela tá grávida, falando com a minha chefe, né? Mas ela trouxe os papéis aqui, não estou entendendo. Aí eu brinco com ela assim, doutora Danusa, você vai ter que fazer medicina de novo, né? Então, assim, eu estou muito feliz, irmãos, com a manifestação da glória de Deus, né? Porque quem sabe e lida, né, nessa área, na medicina, né, a parte federal, sabe que a gente até brinca lá, né, que eles são semideuses, né? Eles não escutam ninguém mesmo, eles têm uma questão muito, né, de ciência, estudaram, né? E hoje eu vejo o quanto eles ficam impressionados mesmo, falam assim, como pode, né? E é o Senhor glorificando o nome dele. É só isso, não é o nome da Fernanda, do Sebastião, não, é o Senhor falando assim, ó, eu faço aquilo que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero, né? E eu tenho visto Deus, assim, eles ficarem vendo como Deus faz na vida do homem e de uma mulher. Aí tem até alguns médicos que falam assim, Fernanda, eu vou na tua igreja, hein? Não, né? Então, assim, nós estamos muito felizes e muito felizes também com o abraço, né, das pessoas. E eu creio que isso também é uma responsabilidade para nós criarmos um homem de Deus na terra, né? É a semente que nós iremos deixar, um homem de Deus. Irmão, eu acho que isso é uma missão. Paternidade é missão, maternidade é missão, né? E eu quero glorificar a Deus, né, por tudo que Ele tem feito até aqui, né? E agradeço muito a igreja. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Queridos, eu quero agradecer o nosso diácono Adriano, junto com a nossa querida Daniele, esse casal, Wagner, esse casal abençoado, que fez o convite através da nossa querida irmã Ana Carla. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Davi e a sua família, e todo o ministério aqui, pastor Mauri, todo o ministério da ICA em Guadalupe. Amém, queridos? Vamos ao texto, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. É uma passagem bastante conhecida. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 7. Segundo o livro dos Reis. Quero deixar um abraço do meu pastor Luiz Nilma, da Claudinha e de toda a igreja cristã Antioquia em Manguinhos. Quando souberam que eu viria para aqui pregar, eles ficaram muito felizes. Estou debaixo da bênção dele e nós estamos felizes por isso. Amém, querido? Você que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. E Eliseu tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Versículo 6 diz assim: perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Amém, queridos? Glória a Jesus. Deus ministrou ao meu coração durante algum tempo essa palavra, para nós estarmos aqui observando esse texto e trazendo uma aplicação prática para as nossas vidas, tendo em vista que hoje é o culto a Deus, mais denominado o culto da família. Então nós vamos falar sobre família dentro da perspectiva desse texto, dessa passagem. Havia algumas escolas de profetas. Havia escola de profeta em Gilgal, havia escola de profeta no Monte Carmelo, havia escola de profeta em Jericó e em Betel. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Eliseu era um dos profetas
que sucedeu o ministério de Elias. Foi um homem que foi chamado quando mesmo estava trabalhando no campo. O Senhor já havia falado de Eliseu a Elias quando Elias estava dentro da caverna. Ele passa por Eliseu e com a capa ou bordão, que algumas traduções dizem, ele passa sobre a cabeça de Eliseu. Só que Eliseu faz o seguinte pedido a Elias, fala para ele assim, ó, deixa-me me despedir dos meus pais. Elias falou assim, você pode ir, mas saiba o que já aconteceu com você. Saiba o que eu já fiz na sua vida. Então ele foi, se despediu dos pais, e sem imposição, e sem palavras que trariam uma obrigação. Eliseu, ele tinha 12 juntas de bois e os seus aparelhos, o que ele faz? Ele queima. Ele queima os bois, ele queima os aparelhos, e isso de forma bem indireta ou intrínseca, ele diz para nós, dentro da atitude dele, que o que Deus fez na vida dele, através da vida do profeta Elias, não teria volta. Ele estava queimando os aparelhos e os bois e dizendo, olha, eu não vou olhar para trás, eu não vou deixar reservas, eu não vou olhar para trás e se algo der errado na caminhada, eu vou voltar e vou continuar fazendo aquilo que eu costumeiramente fazia, que era o meu ofício. Então ele simplesmente queima os carros no boi e segue uma jornada sem olhar para trás, sem expectativa de volta. E a palavra do Senhor vai dizer, nesse capítulo de número 6, que eles estão em uma escola. E aqui há alguns discípulos, aqui há alguns alunos e filhos dos profetas. E nós sabemos que família é um ambiente pedagógico. Família é um ambiente de ensino. Família é uma estrutura onde o marido se aprende com a mulher aprende com o marido, e nós aprendemos também com os nossos filhos. Então família é isso, é um núcleo onde nós aprendemos uns com os outros. E o texto bíblico vai dizer que um dos filhos dos profetas vai identificar um problema, uma demanda, uma questão. Ele vai dizer, o local onde nós habitamos é estreito demais. O local onde nós nos reunimos, o local onde nós estamos resididos, é estreito demais para nós. Era uma necessidade, era uma demanda. Só que vamos perceber aqui o texto, só um que desperta para essa necessidade. Só um dos discípulos dos profetas entende que precisava tomar uma atitude, precisava dizer para Eliseu que o ambiente que eles estavam ali era estreito, é apertado. E a gente sabe, queridos, dentro de uma aplicação familiar, a gente sabe quando está apertado. E quando está apertado, incomoda. Quando está muito estreito, incomoda. A gente vive se colidindo, vive em rusga. A gente toma atitudes que pode machucar um ou outro, pode esbarrar na intimidade um do outro, pode esbarrar dentro de um sentimento um do outro. E estava acontecendo isso. E era uma necessidade muito ali patente aquele grupo de discípulos. Só que eles foram buscar ajuda. Eles entenderam que o local estreito que eles estavam ali reunidos, inseridos, precisava ser ampliado, precisava crescer, precisava romper. Então o que eles fizeram? Eles foram até o homem de Deus. Existem situações na minha e na sua vida, como família, como casal, que nós não temos necessidade de viver a vida toda no aperto, viver a vida toda nesse estreitamento.
Haverá momentos da nossa vida que nós precisamos buscar ajudas externas. Nós precisamos sair do ambiente de estreitamento, um ambiente onde está apertado, e nós buscarmos ajudas externas. Nós precisamos entender que não temos que ficar confinados no nosso problema, no nosso dilema. Existem problemas que podem ser solucionados com alguém que está observando, alguém que está de fora. Porque tem um ditado, quem está de fora enxerga melhor, não é? Porque a ótica fica melhor. Então o que eles fazem? Esse que despertou para a necessidade, para o recurso dentro dessa necessidade, ele vai até o profeta Eliseu. Entenda bem, foi um que despertou, mas todos estavam inseridos no problema. Existem situações, queridos, que de repente não vai ser todos que vão despertar. De repente vai ser o marido que vai despertar. De repente vai ser a esposa que vai despertar. De repente o comportamento do filho vai despertar para buscar uma solução. Glória a Deus. Então ele foi despertado. E ele foi até Eliseu. Ele tinha um problema, mas ele não foi para o líder, ele não foi para o mentor, ele não foi para o pastor, ele não foi para a liderança, levando apenas o problema, ou deixando que o problema fosse todo resolvido pelo profeta. Ele não levou apenas o problema, ele não falou apenas acerca do estreitamento do ambiente, acerca do ambiente apertado para o profeta, não. Ele disse, olha, o lugar é apertado para nós, mas vamos fazer o seguinte, vamos até o Jordão, e cada um de nós tomemos de lá uma viga. Olha o que esse chefe de família, essa dona do lar, essa criança que despertou, que eu quero trazer dentro do contexto familiar, o que ele está dizendo? Olha, vamos até o Jordão. Isso aqui é muito rico, porque o Jordão, capítulo de número 3, versículo de número 5 do livro de Josué, Deus fala com Josué, Josué, santifica o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santifica o povo para o povo passar pelo Jordão. O Jordão o rio estava caudeloso, estava alto, mas o Senhor não há impossibilidades para o Senhor. Então o Senhor abriu o Jordão para o povo passar. Mas não foi passando rápido conforme a gente acha que Deus é limitado. Não, o povo, os sacerdotes passaram e ajuntaram 12 pedras que simbolizam as tribos de Israel e fizeram um altar, fizeram um memorial, deixaram um legado ali. Então o Jordão fala de santificação e legado. Então os filhos dos profetas estão dizendo, vamos até o Jordão. Porque no Jordão a gente vai encontrar ali uma santificação. Nós vamos encontrar ali legado. Jordão também fala de manifestação de Deus, de céus abertos. Capítulo de número 3, em Mateus, versículo de número 11, o texto bíblico vai dizer que Jesus, ele vai ser batizado por João Batista, e quando ele sobe das águas, o céu se abre, e o Espírito Santo desce com forma corpórea de uma pomba, e o Senhor fala com ele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Os céus se abrem no Jordão, o Espírito Santo desce. Jordão é o lugar de céus abertos. Glória a Deus. Jordão é o lugar de céus abertos. E eles estão dizendo, vamos até o Jordão. Porque no Jordão o céu se abre. No Jordão há o renovo. No Jordão há o batismo com o Espírito Santo. No Jordão há arrependimento. Vamos até o Jordão. A palavra do Senhor vai dizer também que Deus falou através do profeta Eliseu. Falou a Naamã. Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã disse, Rio Jordão, água barrenta, água suja. Não, tem muitos outros rios em Damasco. Abana e Farpã são os rios mais limpos de Damasco. Não. Aí um dos servos falou, se o homem de Deus tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele está te pedindo algo fácil. É só ir ao Jordão.
e mergulhar 7 vezes, e a tua lepra será curada. Então logo nós entendemos que Jordão é lugar de milagre. Mas para obter milagres, e aqui eu fecho para nós homens, é necessário tirar a armadura. Porque só viu que a pele dele estava tão limpa, tão branca como a de um bebê, porque ele teve que se despir da armadura. E às vezes nós, como homens, querendo trazer aquela força, querendo entender que nós não precisamos de alguém, não precisamos de Deus. Às vezes a gente acaba morrendo com a armadura. E Deus está falando para Naamã: Naamã, mergulha 7 vezes. Então, Jordão é o lugar de milagre, é o lugar de purificação, é o lugar de restauração. E os filhos dos profetas estão dizendo: vamos até o Jordão. E cada um de nós, observa que esse que despertou, ele não está tomando a frente, ele não quer fazer tudo sozinho, ele não quer ser o centro, ele está dizendo: olha, se cada um de nós é importante, cada um de nós tem a sua força e a sua capacidade, se cada um de nós tomarmos de lá uma viga, ele não separou o mais fraco que não consegue, ele falou: se cada um de nós, todos conseguem carregar uma viga, mas se cada um de nós, não vai ficar pesado para ninguém. Ei, se cada um de nós da família, se o marido, se a esposa, se os filhos, se cada um de nós tomarmos uma viga, há crescimento familiar, há um crescimento. O que estava apertado deixa de estar apertado. Se cada um de nós economizarmos na despesa, se cada um de nós economizar nos gastos, se cada um de nós economizarmos, se cada um de nós fazermos a nossa parte como deve ser feito, há o crescimento. Há o crescimento. Observa, se ele carregasse todas as madeiras, todas as vigas, ficaria pesado para ele. Ficaria pesado para ele. Talvez ele não suportaria. E às vezes a gente está se abdicando de levar a nossa viga e sobrecarregando o outro. E nós precisamos tomar a nossa viga, se cada um de nós, como filhos, como maridos, como esposa, se cada um de nós fazermos a nossa parte, não vai ficar pesado para ninguém. Não vai ficar pesado para ninguém. Eles foram ao Jordão, eles cortaram a viga, eles entenderam o senso coletivo, eles entenderam que a responsabilidade é mútua, é de todos, não é apenas de um, mas o texto bíblico vai dizer que enquanto um deles estava cortando a viga, o que aconteceu? O ferro do machado caiu, se desprendeu do cabo, caiu. Isso aqui é muito interessante, queridos. Porque muitos de nós, no afã do trabalho, de querer crescer, de querer desenvolver, de querer ter o resultado, a gente esquece de um detalhe. Sabe qual é o detalhe? Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 10. O sábio Salomão falou que o machado, ele precisa ser afiado, ele precisa ter manutenção. Porque se não houver manutenção, a gente coloca força duplicada, a gente coloca força em excesso. Então se faz necessário parar. Eu quero crescer, eu quero chegar, eu quero conquistar, eu quero evoluir. Ei, Jesus está falando, existem manutenções que vai fazer você chegar onde você quer chegar, mas de forma tranquila. Sem desespero, sem perdas. Sem perdas. Quantas das vezes a gente querendo ser o melhor no trabalho, a gente querendo fazer as coisas na igreja e a gente não entende que há um momento de manutenção. E manutenção não é eu pegar e ir para Disney, eu viajar à Europa, eu fazer um tour. Não, manutenção é diária, é dia a dia. É você olhar para aquilo que foi emprestado. É você analisar, parar e olhar, esse machado aqui foi emprestado, então eu preciso fazer a manutenção, eu preciso olhar o ferro, olhar o fio do corte, eu preciso ver se a madeira está ajustada, eu preciso ajustar as coisas, e para ajustar as coisas precisa parar. Glória a Deus.
Está muito acelerado. Está muito acelerado. Quantos casais acelerados? Chega em casa, coloca a roupa, vai para a faculdade ou vai para outro trabalho, nem sequer olha para aquilo que foi emprestado, porque a gente vai prestar conta daquilo que foi emprestado. A minha esposa, nós vamos prestar conta. Os nossos filhos, nós vamos prestar conta, porque a minha esposa, os nossos filhos são do Senhor e foi dado a nós. Então nós precisamos parar. Sabe por quê? Porque ele perdeu o ferro do machado. Ele perdeu algo que era importante, algo também que era essencial. Mas o que ele fez? Ele perdeu e ele gritou. Ele, ai meu Senhor! Ele está do lado do homem de Deus. Então ele teve uma perda, mas ele está do lado do homem de Deus. E a gente precisa, em momentos de perda, a gente precisa estar do lado de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que não vão se escandalizar com a nossa perda, mas vai nos instruir, vai nos ajudar. Glória a Deus. Jesus conta uma parábola, Lucas 15, versículo de número 8, fala da mulher que perdeu uma das dracmas, que ela tinha 10, ela perdeu uma em casa. Aí ela vai começar a sequência, ela vai acender a luz, ela vai varrer a casa, e ela não vai buscar até se cansar, ela vai buscar até achar, ela vai buscar de forma diligente, ela vai buscar com precisão, porque ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu na rua, ela sabe aonde perdeu, ela perdeu dentro de casa. E a gente precisa entender isso, queridos, que muitas das perdas a gente perde e acaba perdendo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque antes não houve manutenção. Antes a gente não parou para conversar, antes a gente protelou um diálogo, antes a gente deixou avolumar uma situação que poderia nós estarmos sentados à mesa, conversando e entrando em comum acordo, um olhar nos olhos e liberar o perdão. Só que a gente não para. A gente quer crescer, a gente quer fazer, a gente não quer parar. E Deus está falando comigo e contigo nessa noite, porque é uma palavra que cortou a mim também. Muito aqui. A gente precisa parar. A gente precisa parar para fazer a manutenção diária. A manutenção diária. A manutenção que vai trazer um resultado, talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Ela busca, a mulher busca e acha. E ao achar ela se alegra. E ele só teve uma restauração por conta da perda, porque ele se expôs. Ele se expôs. E às vezes, a gente não quer se expor. O carinho no casamento acabou, o amor no casamento acabou, o respeito no casamento acabou. Respeito entre pais e filhos, a obediência, a submissão, acabou. A gente perdeu, mas a gente quer viver a perda sem se expor. Mas não é se expor para qualquer um. Esse discípulo, esse aluno, ele não se expôs para qualquer um, ele se expôs para o homem de Deus. Ele confessou, eu perdi aquilo que era emprestado, eu perdi no decorrer do trabalho, eu perdi. Ele se expôs. Sabe por que ele se expôs? Porque não dá para viver de aparência. Madeira com madeira não traz corte. Madeira com madeira não traz resultado. Madeira com madeira só faz barulho. Madeira com madeira não chega ao resultado. Então é necessário a gente expor. Se expor. Olha, tá ruim lá em casa. Olha, uma série de situações lá. Eu tenho vivido dificuldades no meu casamento. Meu filho tá assim, assado. Meu filho já não me respeita mais. A gente precisa se expor. Porque quando a gente confessa, a gente encontra a cura. Sabe? Então, essa passagem, ela me traz esse entendimento. E interessante aqui é que em Levítico vai dizer que se o ferro do machado atingisse alguém e esse alguém fosse morto, esse que feriu
que foi acidentalmente com um homicídio não doloso, mas culposo, ele teria que ir para uma aldeia, ele teria que ir para a aldeia ali e ficar um tempo determinado. Ele perderia tempo ali. O que eu acho interessante desse texto é que ele perdeu, mas não feriu ninguém. Ele perdeu o machado, mas ele não feriu ninguém. O texto diz aqui, ele só perdeu, mas ele não feriu ninguém. Mas quanto de nós, no momento da perda, no momento que a gente perde, a gente passa a ferir pessoas. A gente perde a alegria e a gente começa a ficar sisudo, cara fechada. A gente perde a paciência e começa a querer atingir o filho, a filha, o esposo, a esposa. Ele perdeu, mas ele não feriu ninguém. Só que o texto bíblico vai dizer, queridos, que o homem de Deus estava ali. O homem de Deus estava presente ali. O homem de Deus estava com ele. E o homem de Deus pergunta: aonde caiu? O homem de Deus não pergunta como, não pergunta como foi que caiu. O homem de Deus perguntou aonde caiu. O homem de Deus perguntou aonde caiu, e aquele que perdeu disse: olha, caiu aqui, então vamos lá. O homem de Deus não resolve problemas dos outros, o homem de Deus ajuda os outros a resolver os seus problemas. Entende isso? Entende que aquele que te mentoria, aquele que te pastoreia, muitas das vezes ele não vai ser a solução para o seu problema, mas ele vai te ajudar a você solucionar o seu problema. Ele vai caminhar contigo. Ele caminhou com aquele que perdeu, e quando ele caminhou com aquele que perdeu, ele disse, ele apontou a madeira, o machado começou a flutuar. O machado foi para a mão do profeta? O ferro do machado foi para a mão do profeta? Não. O ferro do machado foi para a mão do discípulo, foi para a mão do aluno, foi para a mão daquele que perdeu. Amém. Nós precisamos entender isso, quanto família, que cada um de nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Deus estava falando para ele: olha, eu estou restaurando a tua vida. Eu estou operando um milagre na sua vida. Eu não estou deixando você viver apenas com barulho. Eu não estou deixando você viver apenas de aparência. Eu quero que você viva uma vida plena. Como família, nós precisamos estar plenos, com tudo encaixado. Mas é necessário nós, como família, fazermos a nossa manutenção. É necessário nós, como família, ter pessoas que nos orientam, que nos corrigem quando a gente erra, que nos disciplina, sobretudo, pessoas que nos ouvem. Eliseu ouviu, estava atento àquele homem que perdeu. Porque ele estava rodeado de pessoas ali, estava trabalhando na mesma condição que ele, estava trabalhando com o mesmo objetivo que ele, cada um levar uma viga. Mas ele perdeu e ele teve a atenção do homem de Deus. A gente precisa, como homens e como mulher de Deus, estar atento quando alguém estiver perdendo alguma coisa. Porque muitas das vezes o nosso filho perdeu a alegria, perdeu o prazer de estar na casa do Senhor, perdeu o prazer, e nós precisamos estar atento às perdas. Precisamos. E conduzir, caminhar junto, orientar, estar ao lado. Jesus vai falar à igreja de Éfeso, vai dizer: olha, lembra-te de onde caíste, de onde caiu, e torne o primeiro amor. Nós precisamos entender isso. Como família, tudo que Deus quer para mim, para a sua vida, é um plano de restauração. E eu vou te pedir, com a autorização do pastor Davi, vou pedir para que você fique em pé e nós vamos estar orando pela sua vida. Deus ministrou essa palavra ao meu coração. E eu quis trazer essa palavra aqui nessa noite. Que essa palavra pode ser uma verdade prática para você. Pode ser uma verdade prática. Você como marido, você como esposa, você na condição de filho.
Nós estamos vivendo um tempo onde prosperidade quer dizer trabalhar muito, passar por cima de tudo. E prosperidade é viver uma vida com excelência. E só vive uma vida com excelência em Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é só ter, prosperidade é ter, é ser. É ser alguém de valor. É alguém que busca um legado. É alguém que busca os céus abertos. É alguém que está constantemente buscando um milagre para a sua casa, para a sua família. Amém? Coloca a mão assim no teu coração. Isso, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Esse Deus tão bondoso, esse Deus tão generoso, esse Deus tão amável, esse Deus tão longânimo, esse Deus que conhece o meu e o seu coração. Nós já somos ricos no Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém. Ele é o dono da sua casa, Ele é o dono da sua família, Ele cuida de você. Amém. Eterno Deus e Pai, Obrigado, Senhor. Deus, nós queremos nessa noite te agradecer pela tua bondade, Senhor. Te agradecer pela tua fidelidade, porque ela se renova a cada manhã, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, por cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, na Antioquia de Guadalupe, Senhor. Que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa, ó Deus, estar presente em cada momento, Senhor, da vida deles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, valorizar, Senhor da glória, aquilo que o Senhor confiou, ó Deus, em nossas mãos, Senhor. Pai, que possamos valorizar, ó Deus, fazendo, Senhor, as manutenções devidas, Senhor da glória, para que nós não venhamos perder, e ao perder, se perder também. Quantas pessoas se perderam depois que perderam, Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, mas que nós como família, Senhor, devemos estar fortalecidos em Ti, Senhor da glória, devemos buscar a cada dia, Senhor da glória, o renovo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós te pedimos nesta noite, Senhor da glória, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada lar, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada coração. Toma a vizinhança dos teus filhos, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa noite, meu Senhor da glória, família forte é a igreja forte. Deus, essa igreja ela é forte, porque famílias são fortes nesse lugar, Senhor. Então nos fortalece, Senhor, porque a nossa dependência, a nossa força vem de Ti, Senhor. Pai, corrige, Senhor da glória, ó Deus, as nossas fraquezas, Senhor da glória, e manifesta o Teu poder sobre a mesma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma cada filho, Senhor Deus. Pai, toma cada esposo, a cada esposa, Senhor da glória. Ó Deus, tome em Tuas mãos, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Amém. Você pode bater palma para Jesus?